Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e nesta videoaula vamos aprender a criar usuários e grupos no Active Directory. Então, mãos à obra. Aqui está o nosso Windows Server 2008 R2, tá? A área de trabalho aparecendo. Vou clicar em Iniciar, Ferramentas Administrativas e vou abrir o item Usuários e Computadores do Active Directory. Então preste atenção, para você criar usuários, criar grupos, gerenciar esses usuários e grupos, você utiliza usuários e computadores do Active Directory. Cuidado, pois Active Directory aparece várias vezes aqui nesse item, nesse menu. Tá? Você tem central administrativa do Active Directory, por exemplo, você tem serviços e sites do Active Directory, domínios e relações de confiança, mas o que a gente quer é usuários e computadores do Active Directory. Tudo bem? Então vamos abrir. Alguns instantes. Prontinho. Usuários e computadores do Active Directory. Tá? Então é aqui que a gente vai criar os nossos primeiros usuários e também grupos. Então aqui no canto esquerdo, nessa estrutura de árvore, você tem usuários e computadores do Active Directory. Tá? Colocando o mouse aqui em cima, aparece o nome do seu computador com o domínio. Legal? Você tem o item consulta salvos, que veremos depois. E aqui o nome do seu domínio. No meu caso é dc100.com. Vou expandir o nome do domínio clicando aqui no sinal de mais. E ele vai mostrar para mim esses objetos, que são containers, tá? Padrão do Windows Server. Então, container built-in, computers, domain controllers, foreign security principles, managed service accounts e users. Tá? São todos containers que contêm objetos do AD padrão do Windows Server. Em built-in, por exemplo, ao clicar em built-in, ele mostra do lado de cá uma série de itens. Tá? A gente pode redimensionar aqui as colunas para ficar mais fácil de enxergar. Veja, esses itens são todos do tipo grupo de segurança. Então, dentro do container built-in, nós temos um monte de grupos de segurança, domínio local, criados automaticamente pelo Active Directory, e que são empregados para aplicar determinadas permissões de acesso aos usuários. Tá? Em computers, por exemplo, você vai ter os computadores que fazem parte da sua rede. Olha que legal! O nosso computador SRV02, que foi ingressado em um domínio numa videoaula anterior, já está aparecendo aqui. Tá? Ah, mas e o SRV01, que é ele próprio, o próprio controlador de domínio, não aparece aqui? Se ele é um controlador de domínio, ele não aparece aqui. Ele aparece em Domain Controllers. Olha lá, SRV100. Tipo computador, tipo de controlador de domínio. É um GC, catálogo global em inglês. Tá? E aqui temos mais alguns itens, Foreign Security Principles, Service Accounts, para contas de serviços gerenciadas, para relações de confiança, etc. Isso a gente vai ver em videoaulas futuras mais avançadas. E finalmente nós temos o Container Users, usuários. Dentro do Container Users, você pode ver que nós temos vários grupos de segurança também, tá? Só que de vários tipos. Temos grupos de segurança universal, global ou domínio local. Veremos futuramente o que são esses grupos de segurança. E temos alguns usuários. Veja, administrador é um usuário e o usuário convidado também está presente, apesar de não estar ativo. Então, o único usuário que está funcionando na nossa rede no momento é o usuário administrador, que é o administrador do nosso domínio. Tá? Mas é claro, na nossa rede não vai ter só administrador trabalhando, você vai ter um monte de outros usuários, cada funcionário da empresa vai ter sua conta de usuário e vai efetuar logon nesse Windows Server, no nosso domínio. Então você precisa criar as contas de usuário para essas pessoas. Então vamos aprender a criar nessa videoaula uma conta de usuário, tá? E também a efetuar o logon com esse usuário. A gente vai testar o logon desse usuário. E depois, futuramente, vamos aprender a criar os grupos. Tudo bem? Bem simples. Para criar um usuário, primeiro você escolhe o container onde ele será criado. No nosso caso, eu vou criar o usuário dentro do container Users. Tá? Eu posso criar usuários em outros containers? Sim, principalmente se você criar novos containers. Então, posso criar usuários em outros containers? Sim, principalmente se você criar outros containers. Existe um objeto chamado unidade organizacional que você pode utilizar para organizar
a estrutura da sua empresa aqui dentro do AD e colocar os usuários nos locais corretos. Também trabalharemos com isso futuramente. No momento, eu vou criar o usuário dentro de Users. Tudo bem? Então, qual é o procedimento? Posso clicar com o botão direito em Users, Novo, e escolher Usuário. Esse é um procedimento. Posso vir aqui na tela mesmo, que mostra o conteúdo de Users. Botão direito, Novo, Usuário, está no mesmo. Ou ainda, aqui em cima, nessa barra de ferramentas, tem um botãozinho chamado Criar um novo usuário no container atual. Tá? Então, com o container aberto, eu posso clicar aqui nesse íconezinho, que tem uma pessoa. Tá? Cuidado para não confundir com o ícone que tem duas pessoas. Esse cria grupos. Então, eu vou clicar nesse primeiro íconezinho e ele abre um assistente para você criar o seu novo usuário. Bom, basta preencher aqui os dados, muito simples. Você dá o nome do usuário, coloca o sobrenome, automaticamente ele vai completar aqui, vai preencher a caixa nome completo, tá? E aqui, em nome de logon do usuário, você escreve qual vai ser o nome de logon dele, meio óbvio, né? Que é a conta do usuário, a palavra, o termo que ele vai utilizar para se logar na rede. Eu, por exemplo, vou utilizar Fabio.Reis. Juntei o meu nome com o meu sobrenome e um pontinho no meio. Automaticamente o servidor vai adicionar @dc100.com para dizer que esse usuário pertence a este domínio. Tudo bem? Aqui embaixo ele mostra também o nome de logon anterior ao Windows 2000. Então, caso você tenha sistemas anteriores ao Windows 2000 na sua rede, o que é improvável, mas não impossível, o seu nome de logon vai ficar assim. Fabio.Reis sem o @dc100.com. Tudo bem? Aqui você não precisa mexer em nada geralmente. Então, colocamos o nome de logon, preenchemos com os dados pessoais. Agora eu clico em avançar. Na próxima tela, claro, ele nos pede a senha do usuário. Tá? Bom, aqui você vai colocar uma senha para o seu usuário. Vai repetir a senha embaixo, né, para confirmar. E você tem 4 caixinhas, 4 checkboxes que você pode marcar ou não. A primeira vem marcada por padrão. O usuário deve alterar a senha no próximo logon. Veja que é importante deixar essa caixinha marcada, porque quando o usuário for se logar pela primeira vez, ele vai ter a oportunidade e a obrigação de trocar a senha. Isso é muito importante, porque isso evita que o usuário continue usando a mesma senha que você configurou no momento da criação desse usuário, o que pode eventualmente trazer problemas futuros. Por exemplo, o usuário faz uma besteira na rede, alguém descobre, e ao ser indagado ele diz, olha, foi o administrador, ele tem a minha senha. Um exemplo banal do que pode acontecer. Então você não deve saber as senhas dos seus usuários. Tudo bem? Por isso, deixe marcado o usuário deve alterar a senha no próximo logon. Tá? Opcionalmente você pode marcar a caixa o usuário não pode alterar a senha, o que impede que o usuário altere a senha. Ele nunca consegue alterar, vai sempre usar aquela mesma senha. Tá? Você também pode marcar a senha nunca expira. No Windows Server, por padrão, as senhas elas têm um período de vida útil, após o qual elas simplesmente expiram e deixam de funcionar. Aí o usuário é obrigado a trocar, por questão de segurança, para evitar aqueles usuários que usam a mesma senha por 5 anos seguidos. Tá? Aqui no Windows Server o padrão é 42 dias. A cada 42 dias a senha expira e você deve trocar. Esse período de tempo pode ser alterado via diretiva de grupo e a gente vai aprender a alterar futuramente também. E finalmente você pode, se quiser, criar o usuário, mas deixar a conta desabilitada. Tá? Por que eu criaria um usuário com a conta desabilitada? Exemplo, o cidadão ele vai começar a trabalhar só na semana que vem, mas já foi contratado. Então você, que é um administrador altamente eficiente, já deixa a conta do cara criada, só que desabilitada, para evitar que alguém na sua rede, algum outro funcionário mal intencionado, faça uso dessa conta de usuário nova. Tá? Quando o usuário vier trabalhar, né, na semana que vem, você simplesmente habilita a conta dele e pronto. Só dá um cliquezinho numa caixinha. Tudo bem?
Tranquilo? Então vamos deixar aqui a opção padrão, vou deixar o usuário deve alterar a senha no próximo logon, para quando a gente fizer o logon a primeira vez aparecer a caixinha e vocês verem como é que é o procedimento. Tá? Vou avançar. E agora basta concluir para criar a conta desse usuário. Aparece aqui o nome completo, o nome de logon e as opções que você selecionou. Por exemplo, o usuário deve alterar a senha no próximo logon. Então clico em concluir. Prontinho. O usuário está criado. Veja que ele já aparece aqui dentro do container users. Legal? Bom, na verdade você pode configurar uma miríade de itens para esse funcionário, para esse usuário. Se você clicar 2 vezes em cima do nome do usuário ou botão direito propriedades, vai aparecer essa janelinha de propriedades do usuário, que tem, como você pode ver, um monte de opções de configuração. Muitas delas são apenas para você preencher. Descrição, escritório, telefone, e-mail do cidadão. Na guia endereço, informações do endereço. Na guia conta, perfil, telefones, são outras informações e algumas delas a gente vai ver ao longo do curso também. Tudo bem? Então vou cancelar isso aqui. E agora, eu quero testar o logon desse usuário. Tá? Então eu vou chamar aqui uma máquina cliente que eu já ingressei no domínio, que é esse server 2003, e vou efetuar o logon com este usuário. Tá? Então, eu estou logado aqui como administrador, mas agora eu quero logar como fabio.reis. Tá? Veja que eu vou logar no domínio dc100.com e agora eu vou colocar a minha senha. Então, quando você criar o seu usuário, você cria uma senha padrão, comum, mostra para o usuário, fala para o usuário qual é a senha, e quando ele se logar, ele vai ter que trocar essa senha por uma senha pessoal. Tá? Então, eu coloquei o meu usuário e minha senha aqui na máquina cliente, clique em OK. Opa, a estação está bloqueada. Ah, sim, a estação está bloqueada. Então, vamos desbloqueá-la. A minha estação aqui está bloqueada, eu vou efetuar o logon como administrador. Legal, e agora eu vou pedir para fazer o meu logoff para poder testar esse usuário novo. Pronto. Fiz o logoff. No seu caso aí, se você tiver acabado de ligar o computador, não precisa fazer logoff, obviamente, é só digitar o nome do usuário e a senha nova. Tudo bem? Então agora fazer logon, ok? Olha que legal. É necessário que você altere a senha no primeiro logon. Então é obrigatório, o usuário tem que alterar a senha, não tem como ele se logar se ele não alterar essa senha. Clique em OK e aí ele já pede nova senha e confirmação. Então vamos criar uma nova senha aqui. Espero que ele aceite essa senha que eu estou colocando. Opa! Legal, ok. Vamos aguardar a alteração da senha. Sua senha foi alterada. Beleza. Senha foi alterada com sucesso, basta clicar em OK. E pronto. Estou logado no domínio com o meu novo usuário, que sou eu mesmo. Tudo bem? Então o procedimento não é complicado, procedimento simples. Criar o usuário, atribuir uma senha a esse usuário e efetuar o logon com o usuário para testar. Legal? Próxima videoaula, vamos aprender a trabalhar com grupos e também a inserir os usuários nesses grupos. Aqui é o primeiro passo para a gente poder trabalhar com as permissões de acesso a arquivos e pastas. Muito obrigado por assistir e até a próxima videoaula.